Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o uso de materiais naturais na arquitetura. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Por favor, se apresentem. Mariana. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com você. Sou a Mariana, lá do MF Mais Arquitetos. Felipe. Tudo bem, né, Cláudio? Obrigado pelo convite. É um prazer a gente bater esse papo aqui. A gente não tem muito essa habilidade, mas a gente vai tentar fazer uma conversa aqui. E obrigado pelo convite, né? Então, meu nome é Felipe, eu sou dos integrantes do escritório MF Mais Arquitetos. Obrigado, pessoal. Vamos falar um pouco, o pessoal sempre pergunta, né? Como começa um projeto de arquitetura, né? E passar essa experiência para o pessoal. A gente sabe, né, que vocês têm uma caminhada aí de projetos tanto dentro do Brasil, fora do Brasil, com premiações. Então é um orgulho muito grande estar recebendo vocês aqui e saber que tem colegas, né, tão competentes aqui na nossa cidade. Muito obrigado, viu? Fala um pouquinho aí, Mariana, como que começa a criação, né? Então, eu acho que a gente sempre costuma, assim, né, falar que eu penso, né, sempre, é muito gratificante você ter esse contato ali com o cliente, você poder, ele te dá essa confiança, né, de você entrar na vida dele dessa forma. Então, a gente sabe que a gente está lidando com sonhos, né, de uma família, né, você vai construir aquela casa, aquele empreendimento, loja, enfim, o que for. Mas, então, você ter essa confiança, eu acho que isso é muito gostoso, sabe? É gratificante. Então, acho que começa daí, né? A gente já ter esse primeiro contato com ele. E aí, a partir daí, a gente vai ver qual é o programa de necessidade dessa família, o que eles querem, o que eles sonham, imaginam, como que é o funcionamento, né, da rotina deles hoje, da casa. E eu acho que sempre pensando assim, o que vocês querem melhorar, né? Sim. Então, assim, hoje isso funciona para mim, não, isso hoje não funciona. Então, acho que o nosso papel também é sempre dar essa orientação para o cliente do que vai ficar melhor, o que né, pode ajustar ali na casa, na rotina, e o que funciona ou não. E aí a gente vai, a partir daí, desenvolver esse layout, né, a planta inicial com eles, e já com algumas imagens, a gente já apresenta assim uma ideia, um início, né, assim, o conceito, né, da casa. E aí depois a gente vai refinando com eles, né? A gente passa por algumas etapas, depois vem a parte de paginação, de interiores, aí tem toda a parte de detalhamento técnico e até a finalização mesmo, né? Colocação dos móveis, mobiliários, cortinas, marcenaria, a gente faz todo esse detalhamento. E então, assim, é um trabalho bem complexo, né? A gente sabe, assim, são várias etapas, muito detalhamento. E sempre essa orientação com o cliente, né? Sempre em contato com ele para questão ali de estética, materiais, né? Uma vez a gente teve um cliente que falou assim, nossa, mas tá usando banheira hoje? Então a gente fala assim, você tem um sonho de ter uma banheira na sua casa, você quer... Então acho que a gente tem muito essa preocupação, né? De sempre, assim, mostrar... vamos dizer assim, de ter a nossa assinatura ali no projeto, mas sempre o olhar voltado ali para a necessidade do cliente, né? O que eles precisam, o que eles desejam. Né? Que projeta para as pessoas. Isso. Né? Eu acho que o desafio grande nosso hoje é isso, a gente desenvolver um projeto numa linguagem arquitetônica, visual, estética que a gente acredita, sendo diferente de nós mesmos em cada projeto e principalmente atendendo às demandas específicas de cada projeto. Né? Cada cliente vive de uma forma, tem necessidades específicas ali para casa, para o dia a dia, né? E
como a Má disse, é um processo complexo, né? Que você pegar lá do início, né? Desde a primeira conversa com o cliente, pegar esse briefing, visitar o terreno, avaliar todo o entorno, né? Porque ainda assim a gente fala de um projeto que é totalmente interno, mas a gente precisa olhar o externo, né? Como ele Sim. impacta ali também de forma positiva no entorno, né? O que eu vou precisar priorizar desse entorno, né? Se eu tenho uma vista bonita, se eu tenho um lugar que eu quero olhar, se eu tenho um lugar que o sol agride um pouco mais, né? Isso tudo a gente vai avaliar e a gente fala fazer uma mistura disso tudo, né? E chegar num desenho, né? Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que é uma parte muito bonita da nossa profissão. Do cliente confiar isso na gente, né? De confiar essa entrega, de fazer um desenho, né? Do sonho, de tudo. A gente avaliar tudo isso e poder colocar isso no papel, né? E eu acho muito legal, porque hoje no escritório a gente tem as equipes que vão trabalhando em cada fase, não de forma separada, que a gente não gosta de separar isso de forma muito brusca, a gente fala que tem que ter uma separação de funções ali suave, né? Porque a gente quer que um projeto seja pensado do início ao fim e ter um olhar contínuo de todos, né? Todos acompanham. Todos acompanham, todos estão fazendo um desenho que seja de um detalhezinho específico, de uma coisa específica que vai impactar no montante todo, né? Então eu acho muito legal esse processo que a arquitetura, que a profissão proporciona para a gente, né? Muito gratificante a gente poder fazer isso junto com o cliente, né? E que é interessante porque a cada cliente é um desafio diferente. É fazer uma casa, fazer outra casa, fazer outra casa, mas é outra casa, é outro cliente, é outro lugar, né? Isso, outras necessidades, isso eu acho muito legal da profissão, né? Você falou, né, da implantação local, e vocês têm essa experiência também, né, por exemplo, não só na nossa região, né, que vocês trabalham em várias regiões e até fora do Brasil, né? Sim. Como é isso, né? É muito, muito interessante, Cláudio. A gente começou... São costumes, costumes diferentes, culturalmente muito diferente as coisas, né? E o que é legal, assim, hoje o escritório é em Franca, mas a gente tem projetos em vários lugares. Do Brasil, vários lugares. São Paulo, Rio, Brasília, Minas, vários lugares do país. E a gente tem essas experiências de projetos externos que estão andando também. A gente está com projetos na Grécia, Paquistão, Índia, Dubai, Austrália e Chile. E assim, cada lugar com questões de arquitetura diferente e principalmente cultura muito diferente. A gente pegar o projeto do Paquistão ou de Dubai, Paquistão e Dubai são um pouco parecidos culturalmente o uso da casa, mas para a gente entender isso de uma forma, para a gente passar para o papel, foi um desafio muito positivo, né? Esse do Paquistão foi interessante, a gente já foi 2 vezes, é um projeto que a gente foi para lá, né? Quando o cliente mandou o e-mail, isso foi na época da pandemia até, a gente precisou esperar um tempo de liberar voo para poder ir para lá, mas a gente recebeu o e-mail e não acreditou, assim, falou, será que é mesmo um projeto? E aí começou reuniões online e não sei se pela pandemia ou não, mas as pessoas começaram a entender que não precisa estar perto para fazer o projeto, né? A pandemia acho que ajudou nisso, né? E a gente começou a fazer as reuniões com esses clientes e tudo, até o momento que falou, dá para vir para o Paquistão. Aí a gente foi, chegou lá, fez a visita no terreno, o projeto já tinha caminhado de forma remota um bom tanto já. A gente já tinha feito desenhos e uma série de coisas. Mas a ida no local é importante, né? A gente gosta de sentir ali o entorno, avaliar, conversar com o cliente, né? Porque é muito frio, às vezes, só a distância, né? Funciona, mas é bom você conversar e tudo, né? E tal. E foi muito legal, porque, assim, esse projeto lá é um projeto que é uma casa grande, eu diria, num terreno não muito grande, mas é uma casa de 4 pavimentos. A gente tem, o primeiro pavimento é uma área todo wellness da família, de piscina, academia e áreas de serviço. A gente tem 4 quartos de serviço nessa casa. Então, assim, é muito diferente do nosso dia a dia. O térreo é um lugar só para receber visitas. Então, tem uma cozinha, tem uma sala gigante, uma área enorme, para a família receber amigos ou pessoas ali na casa.
O Parte primeiro... festa, né? Festas festa, e tudo, né, mano? O primeiro piso, depois que vem quartos e uma outra casa inteira. Aí tem quarto, tem cozinha, Aí tem é sala só de pra novo, família, é só pra eles usam família. só ali, É. então... E depois o último piso... Área social diferente. totalmente isolada. Isolada. E tem fluxos individuais. Então, a questão da cultura. Às vezes, se o marido está recebendo alguém lá embaixo, a gente entendeu que, às vezes, a família vai sair para ir para a garagem e não pode ser vista ou não passa nesse ambiente. Uhum. Então, coisas culturais que a gente tem que atender dentro da arquitetura, né? Então, por isso, essa questão de conversar bastante, entender muito o cliente para poder fazer funcionar. O clima, né? O clima é muito É, diferente, né? E aí entra um ponto interessante, né, Mar? Porque assim, o cliente nos procura querendo a arquitetura que a gente faz aqui no Brasil. É isso que eu ia falar, assim, tudo que chega pra gente, assim, essa internacional... É porque é muito visual, né? É muito visual. Eles fazem questão, eles só falam assim, ó, a gente quer arquitetura brasileira. Então, Alguns brincam, não vem como que vocês estão vendo aqui não. Tipo assim, eu quero a a gente, arquitetura de vocês. a gente foi pra Índia, que a gente tá com um estudo lá. Aí ele falou assim, ó, eu vou levar vocês ali, tudo. mas não é pra vocês... Eu não quero aquilo, tá? Tipo assim, então quer o que a gente faz, né? Que E legal. pra gente isso até mobiliário, eles querem importar mobiliário às vezes brasileiro. quer, Então, assim, Olha. sabe, a gente fica muito feliz, assim, porque realmente a arquitetura brasileira lá O fora, mobiliário. ela é Mobiliário. muito Poltrona, assim, ó, sabe, eles Olha. é muito bem valorizada, então... E um Eles desafio acham lindo, porque não tem? a gente tem uma arquitetura que funciona aqui no Brasil, que se abre muito, que tem uso de muita madeira, de um monte de muita coisa, que é o que Pedra a gente natural, faz, por né, exemplo. aquela- E às vezes num lugar desse você não pode. Por exemplo, no Chile são casas de frente ao mar que tem vento de 130 quilômetros por hora, tipo, quilômetros de velocidade, né? A velocidade do vento. É impossível você abrir porta. Ninguém vai abrir porta da casa. Então você quer ver a vista, mas você não quer abrir. Você quer que o vento fique quietinho lá. E aí, vamos criar um pátio ali atrás, para que aí eu consiga, numa hora de muito vento, Interno. abrir a casa para o outro lado e usar uma lareira, alguma coisa, né? Então essa tropicalização é muito legal. Isso é uma coisa que a gente exercita muito, né? E é bacana que nesses projetos em específico a gente sempre tem arquiteto local. A gente já disse para o cliente que ele precisa ter um arquiteto local, porque não só a questão visual da arquitetura, mas a tropicalização em relação a regras, normas e tudo que muda, né? A gente acaba trabalhando em paralelo, né, com, Tem uma com parceria essa equipe, mesmo. E aí eles que vão fazer gerenciamento da obra lá, né? Então, mandam tudo pra gente, né? A gente manda esses projetos todos detalhados, mas assim, vai esse acompanhamento de distância, mas tem uma equipe local. Tá. E é interessante, né, como você falou, né, do vento, né? Porque muitas vezes a pessoa pergunta, o que tem a ver o vento com a arquitetura, né? Tem tudo a ver, né? Então por isso que se estuda, que precisa ir até o local, né? Sim. O sol, é tudo, né? Então, avaliar isso tudo, porque a beleza da arquitetura é essa, a gente buscar enxergar toda a problemática que existe ali em volta e pôr para funcionar a arquitetura, né? Como dizia, acho que o Paulo Mendes, acho que ele falou isso uma vez, a arquitetura é resolver os problemas do dia a dia, né? Então, assim, é a gente dentro da nossa experiência ali tentar resolver tudo que está em torno ali para fazer habitável aquele espaço, né? Com conforto e tudo. E os materiais aqui e lá, né? Vocês falando, eles querem o mesmo. Consegue? Visualmente é sempre a busca, né? Você fala, a gente adora, por exemplo, um que a gente está trabalhando essa semana até, por exemplo, um projeto de Dubai. Adora madeira, gosta de madeira, a gente já fez um estudo inicial com bastante uso de madeira e tudo, mas o tipo da madeira lá vai ser importado. Geralmente importa muito da China, que é o caso do Paquistão. É uma casa com muita madeira, importa da China madeira, e a gente tem que ajustar de acordo com a gente sempre tenta usar o que tem no local. Se é uma parede de pedra, que tipo de pedra tem aqui na região, né? A gente gosta de usar esse material. E eu acho que uma mistura que é legal é essa, a gente ter uma arquitetura que a gente considera uma arquitetura contemporânea brasileira com o uso de materiais locais. Então, às vezes eu vou usar uma pedra, que pedra tem aí junto de onde está sendo construída, né? O que a gente pode usar no piso? Não precisa de importar uma coisa. A gente acredita que isso gera
um fluxo muito grande a gente aí vai um pouquinho contra a arquitetura Logística, sustentável né? aí, né? Óbvio que tem coisas que até a gente aqui no Brasil importa, né? Sim. E é normal, mas quanto menos esse fluxo de importação acontecer, a gente entende que pode ser melhor, a gente vai ter algo mais sustentável, né? Mas é sempre isso, Cláudio, assim, o que que tem aí que a gente pode usar, né? E aí, nessas visitas que a gente faz, a gente avalia, ou esses arquitetos locais mandam pra gente fotos e a gente vai validando junto com a nossa equipe daqui. E né? é engraçado fica assim, mais a bonito. organização, né? Tipo, cada país ali a gente percebe a forma deles de trabalhar, mas, por exemplo, o Paquistão, às vezes assim, as pessoas escutam e pensam, nossa, mas isso funciona, né? Parece que já é uma bagunça. Não, gente, você chega lá, a casa é impecável. A obra é impecável, a organização. O Felipe chegou lá na obra, ele tinha, assim, 10 funcionários ali pronto para organizar as amostras, sabe? As amostras organizadíssimas, tudo em obra para definição. Todos os testes de madeira, teste do muxará, teste da pedra, teste do tantos verniz, tantos, sabe, você chega e fala assim, nossa, tá aqui, tá pronto o projeto, é só bater o martelo, assim, o que funcionou, o que eles estavam assim, sabe, muito, tanto ele quanto os outros, aqui também a gente tem isso muito com o cliente, mas lá é muito, assim, a atenção dele, sabe, com o projeto, assim, você vê que ele tá, assim, sabe, super feliz, né? A família, essa tá questão empenhado de fazer mesmo, né? exatamente um projeto com cuidado em todos os detalhes, né? Que é uma coisa que a gente prioriza muito no escritório, né? Tipo, a gente fala lá, a gente desenha. Ontem a gente estava desenhando lá o número que vai na fachada junto com o puxador que integra na porta, que vai estar o interfone junto, que vai ter uma iluminaçãozinha para à noite o número da casa ficar visível. Então a gente adora esse detalhe. E quando o cliente abraça isso, independente de ser internacional ou não, é muito gostoso para ambas as partes, né? A gente vê que o nosso cuidado com esse olhar técnico e visual ser executado na obra e o cliente abraçar isso é muito legal, porque o resultado final é muito positivo. A gente já tem esse costume nosso, né? De falar brasileiro já é essa coisa bem... então lá fora a gente tinha essa impressão da pessoa ser mais, né, fria e ter tudo mais, mas não, eles são muito assim, sabe, convidativos. As experiências também, até agora que a gente teve foram muito positivas. E as tecnologias que usam aqui, que vocês levam? O concreto armado é praticamente universal, assim, pela experiência de vocês? Até então, os projetos que a gente está desenvolvendo nesses países e tudo, todos eles a gente tem concreto, uso do concreto. Às vezes não tem uma proteção num lugar porque é mais complexo, tem que trabalhar com uma modulação às vezes um pouco mais simplificada, ou às vezes o lugar é mais remoto, igual no caso do Chile, que você tem que ir com um sistema pré-fabricado, e nesse caso a gente está usando madeira laminada colada, né, que se fabrica numa indústria e depois leva e monta. Mas o concreto é um material que a gente vê que usa bastante. A gente não tem um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acredito que lá, dependendo da região, poderia ser algo meio construção a seco, né, algo que também seria interessante da gente desenvolver, né. Mas esses todos, Paquistão, Índia, Grécia, Dubai, todos eles a gente está usando concreto muito parecido com o que a gente tem aqui. Muito de fazer a estrutura, alguns com proteção, outros não, mas ter o concreto, fechar com a alvenaria e vir fazendo os acabamentos. Porque eu lembro, né, de uma palestra, vocês falam que não falam, mas falam. Sobre até o projeto de iluminação no concreto, o teste, como tem que ser feito isso, né? Porque você vê aquela coisa limpa, né? Mas como você falou, tem todo um detalhamento. Como que é isso? Por exemplo, a gente adora usar o concreto, é um dos materiais que a gente gosta muito de usar. Eu acho que ele tem uma flexibilidade tanto estrutural como estética muito legal. A gente concluiu... É a manutenção, né? É uma manutenção mais baixa, assim, né? Boa para o nosso clima aqui, e a gente entende que é bom nesses lugares também porque eles usam, né? E o que a gente gosta muito? Porque estruturalmente é muito bom. A gente consegue hoje ter... Eu vejo uma evolução, quando a gente se formou, 2009, 2010, a primeira casa que a gente fez para hoje,
eu falo evolução técnica ou tecnológica do concreto em si, você fala, mas é só concreto. Mas não é só concreto, é software para cálculo, é sistemas de ferragem, um cabo que tensiona e você reduz a espessura da laje. Então, assim, a tecnologia evolui muito nisso também, né? E a gente pegar esse primeiro projeto lá atrás, os que a gente tem feito hoje, você chegar com uma laje de uma borda de 10, 8 centímetros, era algo impensável lá atrás, ou por não estar próximo de um lugar que tinha essa disponibilidade, ou pela tecnologia não poder naquele momento fazer. E hoje a gente consegue, que reflete na estética, né? E hoje a gente consegue não só isso na tecnologia da execução, mas também na estética do concreto. A gente terminou uma casa recente no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, que a casa é um concreto rosa seco. E, tipo assim, inteira, né? Uma casa inteira que a cliente falou assim... Não foi pintado, ele não já foi veio pintado, pronto. já veio pigmentado inteiro. A cliente falou assim, quero uma casa rosa. A gente falou assim, meu Deus, né? Como fazer essa casa rosa, né? E aí, no final, assim, é uma casa que todo mundo olha e fala, gente, que coisa diferente. Ela ficou bonita, porque é uma casa rosa no meio da mata ali, que é tudo muito verde. E não ficou um rosa que destoa do lugar. É um rosa que a gente teve um cuidado de fazer, sei lá, mais de 10 amostras para chegar naquela cor que a gente queria junto com a cliente, né? Então, por isso que eu acho que o concreto é interessante, né? Ele tem essa estética que dá para você trabalhar bastante e atende na questão estrutural. Ele tem essa... devido a essa rigidez dele, então, assim, tudo já tem que ser... muito bem pensado. Bem pensado e detalhado. Então, todo o nosso detalhamento técnico ali de iluminação já vem... Ele não permite tudo, uma alteração depois. Então, e hoje existem essas empresas especializadas para atender. Sim. A gente sempre sugere assessorias de concreto e hoje tem algumas boas empresas aí no Brasil. Tem uma que a gente trabalha muito e eles dão essa assessoria que é uma empresa específica para fazer isso tudo dar certo. Como que esse concreto vai funcionar? Vamos prototipar em obra uma escala 1:1, a parede, a laje, uma caixinha de tomada, uma lâmpada, uma tabica, uma tabeira, um encaixe, um rodapé. Isso é feito em obra, com a madeira que vai ser usada, com o concreto da concreteira que está ali próximo. Né? Aqui, próximo da gente, a gente está executando em Delfinópolis. Assessoria lá de São Paulo, a construtora aqui de Franca, o concreto vem de Cássia. Então, assim, é um jogo de quebra-cabeça, né? A concreteira mais próxima é essa. Tem que maestro. Tem que atravessar uma balsa. Meu Deus, aí começa. Nossa, e se tiver fila na balsa, como que vai fazer e tal? Tempo, nossa, será que tem que pôr gelo no concreto? Para esse concreto chegar lá e não tá empedrado. E aí, assim, a empresa veio de São Paulo, em contato com a concreteira, fizeram um teste, prototipou, simulou o caminhão levando lá, organizando... Funciona, vai dar certo. Aí fez tudo, tá lá, lindo, bonito, maravilhoso. Então, assim, isso é muito... são desafios que a gente adora, né? E aí entra todo esse detalhe, né? Essa empresa faz essa assessoria. Não adianta ela fazer para um projeto. Cada projeto tem uma demanda diferente. Cada projeto vai ter um spot de um jeito, uma volumetria de um jeito, uma estrutura calculada por um engenheiro de um lado e ele tem as questões técnicas dele, né? Então, assim, é muito legal porque tem esse olhar apurado com detalhe, né? Depois do concreto feito igual essas casas inteiras de concreto que a gente usa muito fazer, não dá para chegar a lâmpada ali. Tem que estar o ponto ali desde o início pensado. Então, por tal ponto ali, eu tenho que saber onde vai a cadeira, onde vai a mesa. Então, tudo isso mercenaria, tudo já. É o que eu falo, assim, nós temos, né, a indústria da construção civil, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Porque qualquer produto, ele é pensado antes, né? Detalhado antes, né? Porque depois você coloca na indústria e tem que dar certo. Então, e são bons profissionais, né? E, assim, é uma coisa que a gente sempre brincou, assim, acho que cada um ele tá ali para fazer aquele serviço, é o que ele sabe fazer, ele estudou para aquilo, tá fazendo muito bem. Então, né, tipo, eu não sei fazer engenharia, eu não formei para engenharia, então, assim, eu preciso do engenheiro, eu vou trabalhar com engenheiro, eu vou trabalhar com outro, né, fornecedor. Então, acho que a gente ter
Isso desdobra essa muito. noção, né? É uma equipe a mesmo, gente né? vê, Você não vai Multidisciplinar, fazer você só você, precisa- não é só o desenho, seu desenho tem que subir, então Não você todos os precisa. projetos, mas, por exemplo, a gente tem projetos mais complexos em andamento que as equipes são gigantescas. E aí você tem a iluminação, entra um outro estúdio que vem trabalhar junto com a gente. Ar-condicionado é entra super outro, complexo. sabe? Mas vai ter uma grelha dutada. Como que isso funciona? O teto é concreto. Opa, isso vai para a parede, isso vai para uma marcenaria, isso vai... Teve uma casa em Avaré, por exemplo, que assim, é toda de concreto. E aí queremos ar-condicionado num elemento central, não tinha como eu chegar com o maquinário ali. Pensamos, aí o fornecedor trouxe uma situação, isso porque ele queria antes botar algo mais tradicional. A gente falou, não, a gente não quer essa interferência visual e tudo. Por que a gente não põe a máquina na parede, insufla o ar aqui, aí entra as loucuras de arquiteto, né? De pensar assim que é tudo muito fácil, mas isso desdobra para uma coisa muito positiva. Que aí no final ele conseguiu um equipamento, era uma máquina importada que tinha um diferencial, que podia trabalhar na vertical. Aí ela trabalhava ali e insuflava o ar e no final foi uma resolução boa para o projeto, Então, que ficou muito tem que bom. instigar. A gente fala, a gente não pode parar no primeiro ponto, sabe? Não dá, mas por quê? E se a gente modificar alguma coisa? E se a gente ajustar algum detalhe, né? Então isso tudo soma e eu falo, é muito positivo, né? Isso é... E essa experiência, né, toda aí de vocês e tal, vocês destacam aí qual que é, assim, a tecnologia mais predominante agora, né? Vocês acham que concreto continua, madeira engenheirada? Eu acho assim, depois você põe o seu ponto de vista, mas eu acho que eu vejo que as tecnologias combinadas ainda funcionam muito bem para nós aqui no Brasil. Claro que cada uma também individualmente, sozinha, funciona muito bem, mas tem casos que eu não preciso usar só aquele sistema. A gente usa, às vezes, a alvenaria tradicional com estrutura metálica, fazendo uma cobertura gigantesca que vai ser montada em 15 dias. Ou eu uso uma parte em madeira, laminada colada, e uma outra parte eu uso em metálica ou em alvenaria, né? Esse processo para nós é muito interessante, depende muito da demanda do próprio cliente, junto com o que ele espera do projeto. Se lá na frente, se lá no início, a gente entende que existe uma necessidade de uma montagem muito ágil do projeto, ou que o lugar é muito remoto, eu não consigo chegar com um outro sistema lá. Aí ali naquele ponto a gente já seleciona sistemas que vão funcionar para aquela obra, né? Eu diria que assim, Cláudio, eu não vejo algo sendo só isso no futuro. Eu acho que é uma mistura que é muito boa, é muito positiva, porque você vai conseguir filtrar ali o que vai funcionar muito bem. Agora, o que eu vejo que é um ponto que está mudando muito é o olhar das pessoas para tecnologias que às vezes a pessoa não gostava. Às vezes, culturalmente, no Brasil, a gente falava... Fazer uma casa seca ou fazer uma casa de madeira, será que eu vou fazer? As pessoas estão se abrindo mais, né, para essa evolução, assim, das tecnologias materiais. Só que, assim, eu acho que isso é exatamente isso. É uma evolução vai depender mesmo, do projeto, né, de várias ali análises, tudo, pensar, nossa, o que né, vai ser melhor aqui, no caso. Eu acho que é isso, assim, o papel do arquiteto também, né? A gente tem que dar essa orientação para o cliente ali, você tem que perceber o que ele... a necessidade dele ali no projeto e o que vai ficar melhor, né? Dentro ali da sua estética, o que você quer passar naquele projeto. Então, acho que não dá mesmo pra gente falar assim, é isso, né? Eu acho que tudo... O mais interessante é a gente ver essa abertura de aceitação das pessoas em relação aos sistemas, né? Antes, não faço minha casa de madeira, vou gastar um dinheiro, investir na minha casa, mas minha casa é de madeira, ou minha casa tem parede de gesso, ou minha casa não tem laje, sabe? Umas coisas assim que a pessoa não aceitava. E é normal hoje, a gente vai, explica, a pessoa hoje já vê casas construídas assim com um bom tempo de uso, né? E tem casos que não tem jeito, por exemplo, um projeto lá no Chile é remoto, só vai de barco ou helicóptero, como que eu vou fazer concreto lá? Não faz sentido eu fazer uma casa de concreto lá. É mais fácil eu monto uma casa pré-fabricada, bota no barco ou no helicóptero, põe lá e monta.
entendeu? Isso. Aí faz mais sentido, né? É ter esse olhar mesmo, né? É. Regional Sim, e tudo mais, sim, né? O pessoal já avisou que o nosso tempo está finalizando. Depois a gente marca outro, Com né? certeza, Pra vamos gente sim. falar e tem tanto assunto, né? Arquitetura, Gostoso, a bom. gente gosta, né? A gente De fica- falar, ainda mais com vocês, com toda essa experiência. Agradeço vocês, se vocês quiserem deixar o Gente. último recadinho aí. A gente tá? que agradece, é um prazer. Como você falou, acho que a gente, assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente quer ficar falando, né? Então, mas a gente que agradece o convite, Cláudio, foi um prazer. Obrigado, Mariana. Obrigado, Cláudio. A gente agradece e é um prazer sempre que quiser convidar a gente meio corrido, mas a gente vem com certeza Tá e joia. foi muito gostoso. Muito obrigado mesmo. Esses Cláudio. projetos são no site ou ainda Então, não? alguns internacionais, nem todos, mas estão em desenvolvimento. Alguns a gente coloca, outros não. Mas tem bastante coisa no nosso site, no Instagram, pode entrar Tá. que a gente tem uma biblioteca lá dos projetos. Tá joia. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado a todos que estiveram conosco. Continue com a gente nas redes sociais. Até mais. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.